Yeah. Vou mostrar um trecho aqui que é bastante interessante, foi um vídeo. Esse vídeo você recebeu? Você recebeu, rolou no WhatsApp. Isso. Que tá escrito o seguinte, antes da gente dar o play. Neste vídeo separamos duas falas, no mínimo contraditórias, do CEO da SAF e do presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Isso. Antes da gente colocar, a gente citou esse negócio aqui do Pedro Raul, porque tem muito a ver com essa história do Brax / Luiz Melo, né? Da inoperância, da morosidade, da incompetência. Então, além de toda a incompetência já comprovada dos dois, a gente tem um histórico deles de fazendo a torcida de trouxa, né? De mentira, histórico de mentira. Vamos lá dar o play. A gente tem que na negociação com a 777, 700 milhões são para investimento e 700 milhões são para pagamento de dívidas. Tá? Isso gera um valor total de 1,4 bi. E esse foi o número que a gente usou. O que eu acho que é importante para o torcedor a gente hoje tem investimento, digamos que a gente sempre usou um pote só. E a gente sempre falava, a gente só tem um caixa único que paga todas as dívidas e paga todas o operacional do Vasco. Hoje em dia a gente tem dois potes. Digamos assim, um pote a gente vai pagar as dívidas e outro pote a gente vai investir. Não necessariamente eu vou pegar o dinheiro do investimento para pagar a dívida. Olha só, essa declaração causenta... É um escárnio, né, cara? Essa declaração causenta, mentirosa desse cidadão aí, que ele não merece nenhum respeito da torcida do Vasco, nem meu, nem seu, de ninguém, de nenhum vascaíno pode respeitar um cara desse, ele deu em novembro do ano passado. Continua aí, por favor, Bruno. Peraí, antes de diretor. Não, era só para né, enfatizar o que a gente sempre vem falando, da história de 1,4 bi, isso é uma mentira. O Vasco foi vendido por 700 milhões. E aí, quando ele fala, aqui até no final, que não necessariamente nós vamos usar um cofre para pagar o outro. O não necessariamente é que pode não acontecer, mas também pode acontecer. E o que a gente tá falando é que a gente tá vendo caos instaurado e por vários momentos a gente tá vendo os dois defenderem que um cofre é um cofre, outro cofre é outro cofre. E ele deixou muito claro lá atrás que só não necessariamente seriam cofres diferentes. E né? mais um detalhe que é importante colocar aqui para que a gente faça essa reflexão. A mentira não é só desse cidadão aí não. Porque membros da nossa diretoria associativa também usaram esse mesmo discurso. O Osório usou esse mesmo discurso. O Salgado usou esse mesmo discurso. O Duque Estrada usou esse mesmo discurso. Todos alinhados. O Vasco foi vendido por 1,4 bi. É por isso que eu falo que essa pica ainda vai estourar, irmão. De alguma forma essa pica vai estourar, porque os caras... Porra, não é possível. Que porra de discurso é esse, meu irmão? Que discurso é esse? Vamos lá, diretor. Isso facilita o nosso trabalho. Isso facilita a busca de novos atletas. A gente quer que realmente esse potencial se realize. E a melhor forma de fazer isso é através de investimentos. Realmente trazer a torcida para dentro, explicar o que a gente está fazendo, mostrar que é um crescimento sustentável, é um crescimento ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer uma... Explicar o que a gente está fazendo. A torcida do Vasco pede por explicações o tempo inteiro. Nós aqui... somos prova viva disso, porque a gente pede explicação o tempo inteiro. E tudo que o Vasco não faz com seu torcedor, desde que houve essa negociação, essa venda, é explicar. A gente não tem explicação nenhuma, irmão. E tivemos exemplos práticos, que é a questão lá do ABC, e isso é trazer a torcida para perto, o senhor Luiz Mengo. É isso? É isso que você falou, e aí vocês chegam 4 meses depois e me jogam o ingresso lá pra lua. 150 e aí dentro reais. do jogo, né, pra você ver como é que vocês estão orquestrados. E aí dentro do jogo, que tem a ver com a entrevista do Duque Estrada, dentro do jogo, ele de forma se parecendo surpreso, muito comenta com o Osório, nossa, a torcida do Vasco tá tão fria hoje quanto a ABC. Senhor Duque Estrada, você queria o quê? Você queria o quê da torcida do Vasco, cara? Que um cidadão desse não é um cidadão de arquibancada. Tá na cara. Irmão, como deve ter gente lá dentro do Vasco que a gente não tem como provar, mas tá na cara que nunca foi torcedor de arquibancada, que não conhece nem a própria torcida do Vasco. Porque o cara que senta do lado do outro, eu vou reproduzir o que a gente falou na live passada, porque de repente você não teve a oportunidade.
O Osório sentou do lado do Duque Estrada no dia do jogo Vasco e ABC, onde esses gênios da lâmpada são gênios, são imbecis. Esses imbecis pegaram o preço do ingresso do Vasco e catapultaram pra cima no segundo jogo da Copa do Brasil, e o Vasco vinha de derrota pro rival. Por invenção daquele técnico de merda que a gente tinha, que tirava coelho da cartola, pombo da cartola, todo jogo, que ele inventava uma escalação nova, aquele bosta daquele treinador. Então, posso pontuar um negócio pra você ver que como... É porque tu falou do Barbieri, falamos do William, trabalhou com o Brax no América Mineiro. Posso te dar um... Pode. Posso te dar um indício aqui, cara, que é irônico se não fosse estranho. Trágico. Não, estranho. O Abel Hernandes que o Vasco contratou hoje, ele foi atleta do Abel Braga no Inter e no Fluminense, tá? Só pra completar e foi a informação. atleta do Brax no Inter, tá? Só Então, pra você entender. Olha só, olha a mamãezada da parada. Olha a mamãezada da parada. Então, é o que eu sempre falo, o Vasco, em nenhum momento, é prioridade pra esses caras. O Vasco continua sendo utilizado da forma que a gente mais reclamava e que a gente mais tinha nojo na época do Vasco Associativo, que são, talvez, interesses pessoais. Eu não tô nem dizendo para ganhar grana, mas para ajudar o amigo A, o amigo B ou o amigo C. Entendeu? Então a parada é muito grave. E aí, só para eu recapitular, o Duque Estrada, nesse mesmo jogo... Ó, a gente chegou nisso porque uma das falas desse idiota aqui foi o seguinte, uma das falas dele foi dizer que a gente vai trazer a torcida para perto da gente. Então, quando você pega um ingresso e explode o preço sem uma justificativa, porque olha só, explodir preço é muito normal. O nosso rival trabalha com preço nas alturas, mas o clube entrega pro torcedor, entrega o quê? Títulos e vitórias. E elenco foda, tá certo? Títulos, vitórias e elenco foda. O nosso Vasco não entrega nada pra gente há 20 anos. Nem títulos, nem vitórias, nem elenco foda. E aí você usar o mesmo raciocínio que o outro que entrega usa pra botar o preço lá em cima, meu amigo, você é um tremendo de um imbecil, sem noção. E esses caras todos, juntando braço associativo, o braço gestor e o braço dos donos, são os bostas. E aí, só para completar, para terminar esse raciocínio, o Duque Estrada dá uma entrevista pro senhor Wellington Campos, um repórter, mais uma vez que eu falo que eu respeito muito, tem muitos anos de estrada, tem estrada real no jornalismo esportivo, e ele fala que um olhou pro outro e que o Osório falou, nossa, eu nunca vi uma torcida do Vasco tão fria. Claro, seu idiota, tu não vai a jogo, porra. Tu não sabe porra nenhuma de Vasco. Mas vamos continuar aí. Ô, diretor, volta 10 segundinhos aí nesse vídeo, por favor. Que ele vai tocar num ponto aqui, aí a gente vai dar uma... Eu acho que ele nunca ouviu dizer que o Vasco era clube do povo, tá porra. Bom, aí. Isso trabalho. Isso facilita a busca de novos atletas. A gente quer diretor. realmente esse potencial. A busca por novos atletas. Então, para refrescar a torcida, as últimas contratações: Carabarral, Juan Cruz, Serginho, Maicon. E ontem, porra, a mega contratação do lateral Jefferson do Atlético Goianiense. É de fuder, né? Ou seja, a nossa quinta... Cocão, tem o Cocão no meio dessa, né? Então, Carabarral, Juan Cruz... Só pra gente não parecer aqui que o Cocão, outro que a gente meteu a porrada e que, surpreendentemente, 1 de 10 rendeu bem. Ou seja, falamos da exceção, né? Então a gente dá 10 tiros pra acertar um. Isso. Sendo que a gente não tem... Porque, olha só, todo mundo trabalha com um elenco... Com opções. E o Medel, tá, cara? Só acrescentando aqui que... Beleza. Todo mundo trabalha com opções de elenco. Se tu tem um elenco muito bem formado, e um elenco que tá te entregando dentro de campo, você pode se dar ao respeito de tentar apostar.
Só que o Vasco aposta pra caralho, porque contratar 10 e ter 2 que dão resultado, o Medel a gente tá dizendo que vai dar, a gente não sabe, irmão. Ou vocês não lembram que o Guinha Azul no início era o caralho de asa e no final o Guinha Azul só chegava atrasado em tudo quanto é lance. Pode acontecer isso com o Medel, total, irmão. Claro. Tem bola de cristal. Lógico, pode ser um cara trazildo pra cacete que vai dar uma porrada de bote atrasado e vai fazer uma porrada de falta na entrada da área, igual o Guinha Azul fazia no final. Igual o Rodrigo, nosso zagueiro que a gente gosta pra caralho, que veio do São Paulo. Que depois ficou uma merda. No final, o Rodrigo era uma merda. Esse mesmo Rodrigo que a gente respeita pra caramba, que honrou a camisa do Vasco. Não pode acontecer lógico, isso com o Medel. Inclusive, somos 400, tá, Luizão? Vocês, galera, continua participando aqui com a gente. Vocês são foda pra caralho. E ontem, inclusive, cara, até debatendo no grupo, um falou assim, cara, mas o Botafogo, buscou o Marlon Freitas e ele tá jogando bem. Que o Fluminense que foi buscar um fulano também sem expressão, acabou jogando bem. Eu, resumidamente, falei pra ele assim, só que nenhum desses times, cara, tem o Brax. Nenhum desses times tem o Luiz Melo. E aí, o que eu tô querendo dizer? Olha pra trás, que foi isso que ele acabou de dizer agora, olha pra trás pro passado recente e vê a quantidade de engodo que o Vasco contratou, que só acertou em um. E ainda assim não acertou, que a gente tá falando de um cara que não jogou mal, né? Não tô falando nem de um cara que, não resolveu o problema. Vestiu a camisa, titular absoluto, né? Que é o caso do Cocão. Ou seja, na grande maioria veio engodo, né? Inclusive numa afronta à torcida, quando a gente pediu 10 em abril, veio o Carabarral. Quando a gente pediu o atacante em abril, ele apresentou o Juan Cruz pra gente. Mesmo com isso, o Vasco me contrata pra janela até agora Serginho, Maicon e agora Jefferson. E né? Medel, né? Não, como engodos. Com todo respeito aos atletas, como engodo. E o Medel, que apesar de ser ter um histórico de ser um ótimo jogador, é um cara com 35 anos. Isso. E aí o principal ponto que me chama a atenção também, que é um assunto que tá bem em evidência e não dá pra gente não comparar. Quem tá acompanhando o Soares no Grêmio, que tá pedindo pra sair do Grêmio, um dos principais motivos é dele não ter aguentado a intensidade do futebol brasileiro. Sim. Que enquanto ele jogava lá na Espanha, ou mesmo lá no Uruguai, quando ele passou rapidamente, a gente tá falando de 30 jogos no ano. Aqui no futebol brasileiro, um time pode chegar a bater 60, 70 jogos, né? Se avançar muito. No barato, por exemplo, o Vasco... E o joelho do cara gritou. Irmão. Então, assim, a nossa preocupação com o Medel é, cara, será que o cara vai aturar um jogo, um futebol brasileiro com extrema intensidade, brigado como é... É a dúvida que a gente tá falando agora. Quer ver outro exemplo, galera? O Moicano lá do rival não entregou, porra. E que, ó, o Jefferson não veio de graça, não, tá? Só pra deixar claro, o Vasco tá pagando 300 mil reais pelo empréstimo do Jefferson. Ó, mais salário que, sei lá, deve ser ali alguma coisa em torno de 100 pau, até o final do ano, são mais 600 mil, mais 300, o Vasco já comprometeu 1 milhão com o Jefferson em 2023. Aí você pega e faz a conta, quanto a gente já comprometeu com o Carabarral, porque todos esses caras têm salários, irmão. E hoje em dia o salário no futebol, qualquer bosta ganha 100 mil reais. Aí se você pensar, porra, não podia ter trazido um cara bom, cara? Será que essa conta é difícil pra cacete? Será que precisa ficar entupindo o elenco com uma porrada de jogador merda? Que todo mundo, quando o cara já chega, a gente já sabe que ele não vai entregar, irmão. Ou esse Jefferson aqui, tu acha que ele vai entregar? Ele vai entregar? Não, quem assistiu o jogo do Mirassol ontem... exceção da exceção, ele vai entregar. Então eu já tô avisando, ele não vai entregar. Então abre alas do Jefferson ontem pra quem assistiu o jogo com o Mirassol... É de que ele tomou um gol a lá pro Mita, né? O cara correu nas costas dele, do Mirassol, fez o gol, e aí é o cartão de boas-vindas que o Jefferson nos dá, né? A gente acabou de ter uma péssima experiência com o Paulo Vitor na esquerda, péssima experiência com o Paulo Henrique na direita, a gente vem tendo péssimas experiências com todos esses caras que a gente vem trazendo, e ainda assim, a gente, porra, precisando de um 10, precisando de um 9, precisando de reposições importantes, a gente me paga 300 mil reais para trazer o Jefferson, que se junta a Maicon, Medel e Serginho, e hoje, no 17º dia de janela... Faltam 13, os nossos reforços estão longe de estar mudando o Vasco de prateleira. Vai mudar nada. Vasco que tá em 19º, o Vasco que tá com torcida suspensa, o Vasco que tá aí penando com orçamentos, com dificuldades...
E ainda assim como o Brax fez em abril e não cumpriu, a gente está na janela de julho, já na segunda metade, já andando bem na segunda metade da janela, e o Brax e o Luiz Melo seguem com isso aqui, ó, com promessa, né? Aí vamos continuar, né? Vamos continuar com o vídeo. Se realize. E a melhor forma de fazer isso é através de investimentos, é realmente trazer a torcida para dentro, explicar o que a gente está fazendo, mostrar que é um crescimento sustentável, é um crescimento ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer uma cesta de 10 pontos, não vai ser... o Vasco quer ser protagonista desde o primeiro ano. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça já a partir do ano que vem. Objetivamente, a negociação não envolvia 700 milhões de aporte. Só para explicar, né, agora. Aquela declaração é uma declaração de novembro do ano passado, é a mentira inicial, para te enganar, para me enganar. A mentira inicial que fomos vendidos por 1.400 bi. E essa mentira foi contada pelos dirigentes do Associativo e pelos dirigentes do Vasco SAF. Tá certo? Perfeito. Então todos eles usaram a mesma mentira, combinaram entre, vamos fazer uma reunião, ó, é 1.400, irmão, pra dar uma valorizada aqui no Vasco, não falar que vendeu por 700, caralho, então vamos contar essa causada aqui. Então é mentira. E aí vamos explicar aqui agora, tá o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco numa declaração no mês passado, junho. Vale só ressaltar a promessa do Luiz Melo, Vasco investindo em atletas e o Vasco sendo protagonista esse ano, né? Só pra gente sempre registrar a promessa. Na verdade, essa do protagonismo, ele nem mentiu tanto, porque quem cai, quem é rebaixado, também acaba sendo protagonista, porque é bem divulgado os 4 primeiros do campeonato e os 4 últimos. Todo mundo sempre sabe quem são. Será que ele pensou nisso? Pode ser, Eu acho que esse idiota pensou nisso. Vamos lá. Efetivamente, a negociação não envolvia 700 milhões de aporte e mais 700 milhões de pagamento de dívida. A negociação envolvia 700 milhões de aporte, a criação de uma empresa, 700 milhões de aporte por parte do sócio investidor e a transferência da dívida do clube de 700 milhões para esta nova empresa. Então, não haverá um novo aporte, pelo menos se não for de interesse dos sócios, para pagamento da dívida. O que haverá é a renegociação dessa dívida dentro do fluxo de caixa que essa nova empresa vai gerar. Mas, efetivamente, o contrato não previa aporte adicional para pagamento de dívida. Objetivamente, a negociação não era de 1 bilhão e 400. A negociação era de investimento de 700 milhões e transferência da dívida para pagamento pela Vasco SAF. Em nenhum momento, olha só para esclarecer aqui, para não ficar papo de maluco. Em nenhum momento isso foi externado dessa forma para a torcida do Vasco. Perfeito. Em nenhum momento. Porque isso pode estar muito bem sacramentado lá entre eles, mas em nenhum momento foi falado isso para você, torcedor. Assim como pra gente. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com 7 casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacarepaguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve novas casas no Shopping Boulevard Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, @Gigante Nordestino, e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante!